agora a gente vai falar sobre Salvador, que é um verdadeiro celeiro de criatividade e inovação, onde tendências culturais e comportamentais nascem diretamente das nossas comunidades. No painel, as tendências que nascem em Salvador, criatividade e inovação de nossas comunidades, vamos apresentar essas tendências, trazendo uma visão rica sobre como as manifestações locais têm moldado o comportamento e as preferências dos baianos. Este painel é uma oportunidade para entender como a criatividade e a inovação das comunidades de Salvador estão não apenas refletindo, mas também impulsionando mudanças no mercado e nas práticas culturais. O nosso mediador já está entre nós. Por favor, Alex Gonzalez, diretor comercial da Record Bahia. Já tome seu lugar. Você vai mediar, é aqui. Convido também ao palco os nossos painelistas Anderson Chon, escritor, poeta e quadrinista. Paula Carvalho, executiva de planejamento da Moria Comunicação. E Suzana Coelho, CEO do Instituto Afeto. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Um tema tão interessante. Agradecer muito a Screen por mais um ano, né? Participando de debates importantes da nossa comunidade, da nossa sociedade, que extravasa para o país e às vezes até para o mundo, né? E dizer que eu estou muito feliz e muito honrado de estar representando a Record aqui, que é uma emissora que fala muito bem com o público, é uma emissora, uma televisão é um meio de comunicação de massa, né? Então a gente fala com todos os tipos de público. Mas mais do que isso, eu estou muito feliz de participar com pessoas que trabalham diretamente com isso, né? Que eu acho que pode ser uma discussão muito rica e acho que a gente pode aprender muito aqui sobre esse nosso tema que é tão interessante, né? Eu queria primeiro ouvir essas duas pessoas, né, as três pessoas, sobre o trabalho deles, né, escutar um pouquinho. Eu acredito que nós, televisão como mídia, nós extravasamos os dados, nós extravasamos as informações, mas essas informações elas precisam ser geradas, né? E elas estão sendo geradas, sim, na nossa cidade, dentro das comunidades, a gente está observando isso, né? E eu queria ouvir isso de quem trabalha diretamente. Obrigado, gente, por vocês estarem com a gente, tá? Primeiro, eu queria falar com a Suzana, que trabalha com o Instituto Afeto, né, Silvana? Eu pesquisei um pouco, né, sobre os trabalhos que vocês fazem, achei super interessante. Eu queria ouvir um pouquinho do trabalho e projetos específicos depois eu quero destrinchar um pouco mais aqui. Bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiro, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui fazendo parte do Screen, e especialmente nesse painel, né? Que é um painel super importante, traz um tema super necessário e urgente da gente falar em todos os espaços que a gente estiver, e especialmente falando com o Anderson Chon, né? Que é um parceiro de caminhada já de muito tempo. A gente se encontra sempre em vários eventos. Todo evento que eu faço, o Anderson Chon está lá com a gente, enfim. Eu sou e Paulinha, que é da Moria, também a gente já se conhece. Você a gente está conhecendo hoje, mas muito obrigada. E é uma oportunidade muito, muito bacana de estar aqui. Eu sou assistente social de formação, sou educadora e sou consultora em direitos humanos, diversidade, né, e projetos sociais. E aí eu comecei, trazendo um pouquinho para a pauta em relação às comunidades, minha trajetória profissional toda é pautada com trabalho em comunidades. E é importante a gente também diferenciar aqui e só deixar registrado que a gente tem diversos tipos de comunidades, né? Quando a gente fala comunidade, fica algo muito abrangente, assim. Que tipo de comunidade a gente vai falar, né? Comunidade periférica, comunidade indígena, comunidade quilombola, comunidade... E eu tenho a felicidade e a alegria de ter uma trajetória profissional transitando por várias comunidades com diferentes perfis. E eu acredito que essa pauta de hoje aqui nesse painel é tratando um pouquinho sobre comunidades em situação de vulnerabilidade social, em comunidades periféricas. A minha trajetória hoje, atualmente, eu presto serviço de consultoria em grandes empresas. E eu acho que meu papel hoje é fazer justamente, até pela minha caminhada aí na área social, é estabelecer esse diálogo entre as grandes empresas e as comunidades.
Então, acho que esse é o meu grande desafio e que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu presto serviço, eu faço consultoria hoje no Salvador Shopping, no Salvador Norte, no aeroporto de Salvador, para o iFood. E a gente está tendo a felicidade também agora de prestar uma consultoria para a implantação do complexo Cidade da Música, que a gente vai ter aqui na cidade de Salvador no ano que vem, gerido pela Prefeitura de Salvador, com esse olhar mesmo estratégico, associando questões sociais com as grandes empresas, né? Fiz a produção da Expo Favela Bahia, 2023-2024, através de uma consultoria para a CUFA, né? Central Única das Favelas. E eu trago muito o exemplo e o case assim, da Expo Favela como o grande espaço onde as grandes empresas dialogam com as comunidades, porque tendências, criatividade, inovação, em todas as nossas comunidades periféricas a gente tem todos os dias e toda hora, né? A gente só precisa chegar nelas. Eu tenho costumado dizer que o meu papel e talvez as grandes empresas e as pessoas que querem se inteirar disso, a gente tem falado muito em ESG, né? Hoje em dia ESG, a gente precisa fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta significa a gente ir nas comunidades. A gente, especialmente nós que viemos de comunidade, não que essa responsabilidade seja só nossa, porque já é uma carga muito grande para a gente, em vários aspectos, mas a gente precisa fazer um caminho de volta, e quando eu digo isso, as empresas precisam se voltar e olhar para o que está acontecendo nas comunidades. Não é só ficar aqui dizendo, olha, eu vou ali apoiar uma comunidade pontualmente. A gente precisa mergulhar no que tem acontecido, porque as comunidades elas não param, né? Elas estão vivenciando coisas novas assim todos os dias. Eu tenho alegria também aqui, queria registrar um feito agora muito recente, estou vendo a Carol ali, que o aeroporto de Salvador acabou de ser premiado através de um projeto nosso, Instituto Afeto, parceria com o aeroporto de Salvador. A gente ganhou agora recentemente o prêmio Jatobá, né? Que é de referência de inovação e excelência na área de comunicação por um projeto chamado Viagem Azul. A gente ganhou em 3 categorias, né? SG, Case Nordeste, Case do Ano, que foi levar crianças autistas, neurodivergentes e famílias para vivenciar dentro do aeroporto, para ter uma experiência imersiva. E aí esse é o meu papel, acho que fazer essa conexão, o aeroporto, dando esse exemplo, né, mais direcionado, o aeroporto com as comunidades que atendem pessoas neurodivergentes, com as instituições que atendem neurodivergentes. Porque os projetos estão lá, as situações sociais acontecem todos os dias, mas muitas vezes a gente não sabe como chegar nelas. E eu acho que esse é o casamento assim, perfeito. As empresas precisam investir em projetos sociais, as empresas precisam atender os critérios de ESG na prática, oficialmente, né, não só no papel. As empresas precisam entender a dinâmica da sociedade, e as comunidades estão cheias de projetos e cheias de ideias, precisando só de uma oportunidade. Então, eu acho que a gente precisa mergulhar para conhecer a realidade de cada... E como eu estava falando mais cedo com o Anderson Chon, mesmo a gente falando de comunidades periféricas, vamos dizer assim, ou comunidades em situação de vulnerabilidade social, cada uma tem a sua especificidade. O mesmo projeto que eu faço em uma não vai funcionar na outra. Então, a vivência, o dia a dia, a escuta das pessoas que estão vivendo aquilo é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos de transformação social que a gente almeja e que as empresas hoje têm muito a contribuir com essas pessoas que precisam dessas oportunidades. Acho que é isso. Show de bola, show de bola. Nos projetos que a gente acompanha, infelizmente, a gente, como um grande meio, a gente não consegue chegar tão na minúcia, né? Às vezes é até o interesse nosso, porque muitas vezes, infelizmente, não são todas as empresas ainda que trabalham o ESG, mas muitas vezes nós somos demandados por isso. Então, até a gente da mídia tem uma certa dificuldade, às vezes, de chegar. E essa desconexão, para a gente, às vezes, fica muito clara, né? E a gente entende muito que, principalmente nas comunidades que têm a vulnerabilidade social maior, a criatividade, a inovação, acaba sendo um vetor de transformação social, né? Isso é óbvio, né? Então, cada vez mais, a gente inclusive, como mídia, né, a gente entende que a gente tem que fazer esse elo. Eu vou fazer uma pergunta depois para vocês 3, né? Eu ia fazer só para você, mas eu acho que vocês 3 têm visões
talvez ângulos diferentes, que eu acho que pode ser uma resposta muito rica. Eu queria ouvir um pouquinho o Anderson agora, que faz um trabalho super legal também, deu uma estudada nos seus livros, no seu trabalho, bem diferente, bem legal. Eu queria ouvir um pouquinho também você te ouvir sobre o seu trabalho, entender também, já fazendo uma primeira pergunta, que logo que eu vi o seu trabalho, já me surgiu a pergunta na cabeça, dentro da perspectiva do trabalho diferente que você faz, né, que você, querendo ou não, você traz o tema da comunidade para o seu trabalho, né, quais são as principais dificuldades dentro desses temas para que a gente ganhe escala nesse tipo de trabalho? Né? Qual é a maior dificuldade que a gente tem? Queria ouvir um pouquinho você. Bom dia. Bom dia. Ainda não. Ei. Eu acho que agora foi, né? Bom dia. Primeiro eu preciso me apresentar. Meu nome é Anderson Chon e disseram que eu tenho um dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulos. Se for para me rotular de alguma coisa, podem me chamar de pegador. Calma, não é esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor, porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, poeta crônico. Um bom dia e muito prazer. Então, é isso, eu sou escritor, estou há mais de 11 anos, hoje é dia 20... não, é dezembro, já estou mais de 11 anos na literatura. Tenho alguns livros publicados, tenho 7 livros publicados, mais precisamente, eu acho que o que mais me alavancou é esse quadrinho aqui chamado Estados Unidos da África, onde eu e Daniel Cesarte recriamos o mito do Superman a partir de um homem negro, africano, camaronês, o ser mais poderoso do planeta, mas sabe que não dá para matar a fome com raio saindo dos olhos. Não adianta o rei Banto ser tão superpoderoso e não conseguir resolver os problemas da comunidade dele, que no caso é a comunidade africana. Com isso, ele unifica os 54 países do continente, transformando em uma só nação, a nação a qual ele chama de Estados Unidos da África. Então, quando o Alex fala sobre o meu trabalho, eu acho que ele está falando muito sobre isso, sobre pegar uma literatura que normalmente é voltada para pessoas brancas, normalmente é voltada para homens, e fazer com que ela se dissemine de alguma forma, ela tenha as cores de outras pessoas, ela tenha o nariz das outras pessoas, ela tenha o cabelo das outras pessoas. Para mim, só faz sentido fazer literatura se eu estiver falando com os meus. Quando eu era bem pequeno, do tamanho dele ali, eu sempre gostei de muita coisa da cultura pop. Era extremamente nerd. Sou extremamente nerd, na verdade. Sou o rei dos nerds. Adorava acordar na madrugada para assistir Globo, porque passavam umas séries, assim, tipo Lion Man, que era um leão de pelúcia dando espadada em ninja. Eu achava aquilo fantástico. Era muito fã das Tartarugas Ninja. Quem aqui conhece as Tartarugas Ninja? Levanta a mão. Olha que bacana, assim. Agora, vocês já perceberam que elas são 4 irmãos negros, sabe? Que elas gostam de hip hop, o jeito como elas falam, o jeito como elas se vestem, mas elas são tartarugas. Do mesmo jeito que no Dragon Ball Z eu gostava do Piccolo, e ele vem de uma comunidade que se chamava Namekuseidin, que são baseadas em comunidades africanas, mas ele era verde. No Dog Funny, e aí eu estou revelando a minha idade, porque Dog Funny é bem antigo, né? Apesar dessa cutis aveludada, assim, já não sou mais um jovem. O Dog Funny tinha um amigo, Skitter, que também era verde, mas também era negro, porque ele usava as rouponas, gostava de hip hop e tudo mais. Então, cara, como é que eu ia me ver representado se os personagens que eu gostava, eles não tinham as minhas cores ou eram antropomorfizados, né? Tinham um formato de animal. Pronto, eu acho que eu parto daí, de escrever literatura, escrever poesia, mas escrever para os meus. E quando eu vou para o romance, eu pego todos os meus personagens e faço questão com que eles sejam negros, faço questão que as pessoas olhem e reconheçam essas características, o cabelo, o nariz, a melanina, porque eu preciso que essa literatura chegue onde ela ainda não chegou. E aí eu acho que é onde ela entra nas comunidades. Além de escritor, eu sou instrutor do Instituto JCPM, minha coordenadora Michele está aqui, que é um instituto que trabalha com jovens de comunidade. Jovens de Pernambués, Saramandaia, São Cristóvão, Jardim das Margaridas. E quando a gente, no cotidiano, está com esses jovens, a gente percebe que existe muita criatividade, existem muitos sonhos, mas, ao mesmo tempo, existe uma opressão gigantesca que, às vezes, impede esses jovens de sonhar, sabe?
Eles acham em algum momento que o objetivo deles é sobreviver, quando na verdade não é. Os sonhos eles são realizáveis e a gente pode através da literatura fazer isso. No JCPM eu produzi uma oficina de produção literária. Por quê? Porque eu achava que com a minha expertise eu poderia ajudar jovens que achavam que escrever livro era algo muito distante. Assim. A gente teve 10 jovens, desses 10 jovens, 3 alunas conseguiram produzir livros. Uma delas, o livro já estava pronto, assim, e a gente fez um trabalho de mentoria, de procurar editoras. Uma editora paulista chamada... Minha memória é muito ruim, e eu esqueci mesmo o nome da editora. Assim. Mas uma editora paulista se interessou pela obra dela, resumo da ópera, a aluna Ludmila Maybrick lançou o livro dela, que era Um Sonho, o livro chamado A Identidade do Abandono. E agora ela está girando o mercado literário de Salvador, fazendo eventos, publicando o livro dela, assim, para que a gente consiga olhar para a comunidade de forma que, de fato, a gente queira que o que existe lá floresça, a gente precisa olhar de forma sensível. Primeiro, eu acho que parte muito do que Suzana falou, que as comunidades não são iguais. Assim. A comunidade de Saramandaia, a comunidade de Boca do Rio, a comunidade de Pernambués, elas são diferentes. E eu preciso entender. Então, não é só com assistencialismo, sabe? Não é chegar lá achando que sabe mais do que eles, achando que eu já sei como eu posso... Assim não vai funcionar. Não funcionaria com a gente não gostaria de que a coisa fosse feita dessa forma. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse olhar sensível. Como é que eu posso ajudar? E, para além disso, entender que mais do que ajuda, talvez seja obrigação. Se todo mundo está afim de um mundo mais plural, né? Quando a gente olha um jardim, que um jardim seja todo da mesma cor, a gente não acha tão bonito. Mas se tiver diversas flores, com suas diversas cores, a gente vai achar massa, assim. Então, como é que eu vou, a partir disso, eu que tenho o poder na minha mão, eu que já ganhei bastante, como é que eu vou disseminar isso? Porque é muito fácil o discurso do antirracismo, é muito fácil o discurso de somos todos iguais, OBS não somos todos iguais, é muito fácil todos esses discursos. Então, o que eu acho é que a gente precisa, cada vez mais, olhar de forma sensível para as comunidades, adentrar, entendê-las, e aí sim a gente vai fazer algum tipo de transformação. É isso. Show de bola. Show de bola. Concordo. Desculpa, sim. Editora Ópera, lembrei, sim, era isso. Pegando isso que você falou e trazendo um pouco aí já para uma próxima pergunta para Paula, que eu quero fazer para Paula aqui, que é o seguinte, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, já está super disseminado e todo mundo sabe o que tem que ser feito. A questão é o como fazer. Como a gente vai fazer? Quais processos? Como colocar a mão na massa? Como começar a fazer isso? Né? E aí vem outra dúvida minha que eu vou perguntar para vocês, que talvez a resposta disso possa chegar na Paula depois, que é o seguinte. A gente sabe que existe a criatividade, a gente sabe que existe a inovação, a gente sabe que existem as boas ideias. Né? Agora, existem projetos, talvez o seu, Suzana, ou outros que vocês possam citar, que façam desse criativo, que façam desse grupo dentro das comunidades que está criando coisa nova, está gerando coisa nova, que faça esse criativo ser um empresário, porque é o que acontece. Muitas vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, né? Mas se a gente não consegue colocar ela no papel, se a gente não consegue colocar ela com uma visão vendedora de fato daquela ideia, ela acaba morrendo na praia. Eu já vi isso acontecer diversas vezes, né, no decorrer da minha profissão. Não só em televisão, tá, gente? Passando por agência de publicidade, passando por outros veículos. Mas eu já vi muito projeto bom, que o racional era sensacional, mas ele morre na praia por conta da venda. Porque a pessoa que está gerando ele é muito inteligente, é muito criativa, ela teve uma ideia muito legal, mas ela não soube vender. Né? Então, assim, a gente sabe que existe Sebrae, a gente sabe que existe alguns órgãos que podem facilitar isso, mas eu queria saber de vocês, principalmente, né? O que é que está acontecendo em relação a isso dentro das comunidades? A gente está qualificando esse, entre aspas, empresário dentro da comunidade para que ele possa, né, crescer dentro disso. E aí depois vem a pergunta para a Paula, como é que está chegando isso, Paula, no mercado publicitário? Como é que o mercado publicitário está... Obviamente ele está atento, né? Mas como é que isso está chegando para que a publicidade possa, primeiro, usar isso
e dar voz a isso, né? Porque a publicidade, com certeza, ela tem esse dom e até essa obrigação. Eu ouvi um pouquinho vocês primeiro, depois a Paula. Então, essa pergunta é super pertinente, porque tem sido uma pauta recorrente para nós que trabalhamos com empreendedorismo, criatividade, inovação em comunidades com muitas dificuldades, né? E uma pergunta que eu tenho feito sempre é assim: a gente tem feito muitas feiras de empreendedorismo feminino. Agora, no novembro, então, a gente está exausto do novembro, né, Anderson Chon? De tantos eventos que a gente é chamado para participar. E aí começou a ficar um incômodo em mim, assim. Gente, essas feiras todas que a gente cadastra muitas pessoas, mulheres, pessoas que fazem trabalhos lindos em comunidade, produtos e serviços. E o depois dessas pessoas? Sabe? Começou a me incomodar muito isso. Acabou a feira hoje, essa pessoa vendeu o suficiente? Ela sabe mensurar o que ela vendeu? Ela sabe se valeu a pena participar daquela feira 3 dias inteiros, debaixo de um sol, vendendo aquelas coisas dela, e deixou a família, deixou o filho, deixou... Ela tem noção disso? O pós, ela sabe vender aquele produto dela? Ela tem uma página no Instagram bacana que ela consiga vender? Ela tem alguém que dê esse suporte a ela depois dessas feiras? Estou dando um exemplo da feira, mas isso se aplica a muitos outros assuntos e ações que a gente faz. Então, eu acho que, primeiramente, essa pergunta sua, Alex, as comunidades, como o Anderson falou, a gente tem grandes potências, né? Inclusive, a gente, nesse projeto que eu falei da Cidade da Música, que a gente está tendo o prazer de construir juntos, planejamento estratégico, é composto, né, por 4 equipamentos municipais. Um é a Escola de Música Letieres Leite, em homenagem, né, ao maestro. Uma casa de espetáculo, o Arquivo Público e a Cidade da Música. E quando a gente está construindo o planejamento pedagógico, e uma das coisas que a gente incluiu é gestão de carreira, por exemplo, como um dos nossos diferenciais. Mídias digitais, redes sociais, porque a gente tem em comunidades hoje, a gente sabe que a gente tem que ter noção, gente, eu acho que a pandemia descortinou muito isso, que não somos mesmo todos iguais e nem todo mundo está conectado com a internet, não, né? A gente acha que está todo mundo no Instagram, está todo mundo no WhatsApp, está todo mundo com o celular na mão. Não está. A gente tem comunidades, casas aqui bem próximo de nós, a gente não precisa nem ver na imprensa, que as pessoas sequer têm água encanada em casa, que sequer têm um banheiro. Como é que a gente pode pensar que essa pessoa tem celular, tem internet, tem Instagram, sabe usar o LinkedIn, sabe usar? A gente não sabe. E mesmo que saiba, muitas vezes, eu vivi muito isso, inclusive na minha área como gestora, como educadora e nas consultorias que eu fiz ao longo da pandemia, às vezes é um celular apenas para a família inteira. E quando a gente dava aula, né, no período da pandemia, era um celular, por exemplo, vamos dizer, numa família mais ou menos padrão, né? O pai tinha um celular, ele saía para trabalhar. Quando ele chegava em casa de noite, o filho tinha que fazer a atividade da escola, a mulher tinha que responder as questões do trabalho, tudo no mesmo celular e que ninguém tem acesso. Então, eu acho que as comunidades, para sobreviverem, especialmente essas que a gente está falando aqui, elas criaram estratégias de sobrevivência entre elas mesmas. E um ponto que eu acho que a gente, enquanto empresa, aí eu estou falando muito do lado mais empresarial, as pessoas que estão no nível, né, de privilégios e de acessos, a gente precisa oportunizar a essas pessoas, inclusive, que elas se sintam pertencentes a determinados lugares. Porque não basta só, por exemplo, conceder uma bolsa em um determinado lugar. Mas essa pessoa, quando chega aqui, nessa escola, nessa instituição particular, a empresa tal vai capacitar 500 jovens da comunidade tal em mídias sociais, em tecnologia, em inovação, em criatividade, massa. A gente vai dar a bolsa, vai dar o transporte, vai dar. Mas esses jovens, quando chegam aqui nessa instituição, eles se sentem pertencentes? Eles olham ao redor, eles se sentem que eles são dali? Os olhares para eles é bacana, é acolhedor. Ele sente que ele vai ter parceria ali, ou aqueles próprios colegas que estão ali, a própria instituição, na hora de contratar uma pessoa, ao invés de contratar ele, vai contratar uma pessoa de São Paulo, de fora. Então, o empreendimento na comunidade é real.
talvez precisa se ter a noção, né? A Baiana de Acarajé foi a primeira empreendedora da história do mundo, né? E a gente nunca viu a baiana como empreendedora, né? E ela foi empreendedora não porque ela queria, porque era uma necessidade de sobrevivência. Então, as comunidades estão sobrevivendo, tem coisas maravilhosas acontecendo. E a gente precisa estimular que a geração da renda rode ali na comunidade. É muito importante também isso para essa questão de as comunidades estão fazendo. E aí é papel muito de vocês, né? Eu vou fazer essa provocação. Eu costumo dizer, Alex e Paulinha, meio que brincando assim, se eu tivesse tempo, disposição, idade, eu ia fazer um curso de comunicação para criar uma agência específica para tratar as nossas narrativas. Tá aí uma oportunidade de negócio. Porque eu faço eventos também, né? Eventos que a gente tem chamado com propósito. Fiz o primeiro carnaval, camarote internacional do Carnaval de Salvador, Casa de Gana, a Expo Favela, a Vila Food, enfim, a gente faz muito evento. Tem umas novidades aí que devem vir para o carnaval. E aí me incomodava muito vir muitas pessoas com textos muito prontos, narrativas muito prontas, querendo contar a nossa história, que a gente sabe. Então, eu acho que a comunicação, a publicidade e essas empresas que eu tenho a felicidade de prestar serviço hoje, de ser consultora, todas já entenderam isso. Sabe? Os shoppings, o aeroporto, o iFood, todas já entenderam isso. E a gente tem lá suas dificuldades, uma coisinha ou outra, mas a gente já evoluiu um bocado nesse sentido, porque a gente precisa, essa coisa de você ser voz, e aí eu vou trazer para um recorte racial. Pessoas brancas têm mais acessos. Não vou entrar na aula de história aqui, né? Então, e a gente, as portas para nós demoram um pouquinho mais de abrir. Então, quando pessoas brancas, pessoas de empresas dizem, eu posso contribuir como? Vocês podem abrir muitas portas que para a gente vai levar anos para a gente abrir. Mas se vocês abrirem, a gente entrar, meu amigo, aí, ó, já era. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos... Isso, a gente precisa disso. As comunidades estão ali vibrando todo dia, toda hora. Qualquer uma dessas que Anderson citou aqui, que a gente for lá agora, tem alguma coisa bacana acontecendo. Mas a gente não está sabendo, a gente não vai lá. Eu acho que é esse tipo de discussão aqui que pode construir. Porque entenda como existe uma desconexão. Né? O mercado quer isso. Só que o mercado não está encontrando isso. Exatamente. Existe uma desconexão. Existe uma linguagem diferente que está se falando uma linguagem diferente. Sim. Né? Então, assim, o mercado está acostumado a receber projetos de certa forma, de certo formato e tal. Talvez ele não esteja recebendo esses projetos. Como fazer? Ou o mercado muda um pouquinho a lógica do receber. Sabe? Então, isso tem que ser discutido. Exato. Né? Necessário. Você falou uma coisa muito importante, em que as pessoas... fica todo mundo muito apegado ao digital. Né? Todo mundo tem celular aqui. Com certeza, na sala, todo mundo tem celular aqui. Mas se fosse tão bem difundido e tão bem utilizado, todos esses projetos estariam bombando. Com certeza. Todos eles. Né? E quantos não estão? Né? Eu posso numerar aqui nos dedos, eu estudei alguns aqui, são pouquíssimos. Né? De moda, o pessoal de influencers, mas quantos tem que não estouraram? Né? Então, eu acho super pertinente isso, de fato. E eu queria ouvir um pouquinho a Paula agora, para entender como é que o mercado está vendo isso, né? Como é que o mercado está procurando isso, como é que está recebendo isso. Então, eu acho que a gente está num ponto que Suzana já trouxe muito bem, assim, de que o mercado já entendeu o que é preciso fazer, né? Então, agora a gente precisa encontrar os meios de como fazer, de como viabilizar. E aí, um ponto bem interessante também é como a publicidade, né, como a comunicação consegue identificar essas tendências, né, das comunidades, esse poder que as comunidades têm de gerar ideias, de gerar valor mesmo para as marcas, enfim. Então, a gente realmente entender com quem a gente está conversando e como essas pessoas conseguem também trazer valor para a gente. Então, assim, quando a gente fala, principalmente assim, no ambiente de agência, né, que é o que eu vivo bastante, a gente sabe que a mistura de vivências, de raça, de gênero, de idade,
é um poder criativo que a gente tem. A gente consegue tirar ideias melhores quando a gente tem um debate mais rico, quando a gente tem diferentes pontos de vista, quando a gente tem diferentes vivências. Então, acho que a gente está num momento assim de mercado de que a gente sabe que as comunidades têm um poder, né? A gente tem muita criatividade, a gente tem muita inovação que é construída ali e que a gente precisa entender isso e conversar com essas comunidades da forma certa mesmo, né? Então, com a linguagem que a gente consegue chegar até eles e eles também conseguirem chegar até o mercado com ideias, com projetos que consigam conversar com aquele público. Então, por exemplo, a gente fez esse ano lá na Moria, né, uma ação em parceria até com a Record. A gente atende o Salvador Norte Shopping, né, e a gente atende os dois shoppings, o Salvador Shopping e o Salvador Norte. E a gente percebe claramente a diferença que a gente precisa ter na estratégia de comunicação quando a gente está falando de um shopping que a gente atende um público específico e outro que a gente atende um outro público. Então, a gente precisa pensar em ações tanto de linguagem, tanto de formato, tanto de tudo, né, estética, tudo para que a gente consiga, de fato, conversar com aquelas pessoas e que essas pessoas consigam trazer para a gente a riqueza do que elas vivem ali. Então, quando a gente, por exemplo, recorta muito aí para um case do Salvador Norte, várias ideias e várias campanhas surgem do que a gente ouve as pessoas falando ao redor do shopping. Porque a gente sabe que é um público que é rico ali em criatividade, em inovação e que consegue trazer esse padrão ali para a gente conseguir falar a linguagem deles e colocar eles também ali no centro da comunicação, que é com quem a gente precisa conversar naquele momento ali. Mas eu acho que o mercado está nesse momento de que já sabe que tem que fazer e a gente está assim, procurando meios assim, para conseguir viabilizar e conseguir conversar com essas pessoas e também trazer elas para o mercado também, eu acredito, sabe? Então, a gente precisa, assim, eu vivo muito isso lá na Moria, assim, a gente ter essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de vivências, para que a gente consiga chegar num resultado criativo melhor, né? Então, a gente busca sempre esse eixo aí da criatividade e a gente sabe que com a diversidade, com pontos de vista diferentes, a gente consegue um produto criativo ainda melhor. Eu posso fazer uma provocação? Claro, por favor. Porque a gente está falando sobre o mercado saber o que... Não sei se o mercado realmente sabe, sendo bem sincero. Assim, eu acho que sabe um pouco no papel, assim. Todo mundo sabe que tem que fazer. Mas daí a ir para uma prática, eu acho que tem um uma caminho. Distância, um abismo ainda. E eu é. acho que tem um outro abismo que a gente precisa colocar na mesa, até para não parecermos inocentes, que é, no final das contas, quem é que ganha, sabe? Porque quando me vem a palavra tendência é o que vai nos levar a, né? E quando a gente fala, não sei quem tem uma fala tendenciosa, está nos levando a. Quando a gente chegar a esse ponto A, né, que talvez seja isso que a gente está discutindo, seja essa mudança que a gente está fomentando, no final, quem é que ganha com isso? Assim, eu acho a sua fala interessante quando você diz, a gente escuta o que tem ao redor do shopping e transforma isso em comunicação. Mas, no final das contas, é pegar um pouco do que existe na comunidade e usar. E quem é que ganha por trás disso? Eu acho que é importante a gente entender que as comunidades elas precisam, de alguma forma, se gerir. As ideias têm que girar por ali mesmo. Eu adoro quando, lá no JCPM, a gente entende que, se a gente precisa de um fornecedor, a gente tem que ir para Pernambués pegar esse fornecedor. Tem que ir para Saramandaia pegar esse fornecedor. Quando a gente fomenta alguma coisa de arte, e como a gente já fez um sarau lá em São Cristóvão, com os poetas e escritores de São Cristóvão, de Jardim das Margaridas. Eu acho que... Eu não acredito que o mercado saiba ainda. Acho que os passos estão sendo dados e isso é muito bacana. Mas se a gente, talvez, olhar um pouco mais, a gente vai entender que, no final das contas, o topo ainda é muito embranquecido. O topo ainda não tem essas pessoas que vieram da comunidade e tudo mais. Tem uma foto da Maju Coutinho, quando ela se despediu do jornal Hoje, e essa foto, para mim, ela é elucidativa, que é ela, uma mulher negra, e todas as outras pessoas ao redor eram brancas. Assim. E aí a gente vendeu muito a ideia de, tá vendo, Maju conseguiu, não sei. Mas calma, ela chegou ali, mas todo mundo que está ao redor ainda, é branco. Tem um longo assim, caminho ainda. Eu acho... Rapidinho antes. É uma provocação. Sim. Eu acho para a gente também não sair daqui muito sentados num unicórnio indo para casa, sabe? Eu acho assim que... eu concordo 100%. Assim, eu acho que o mercado sabe na teoria.
Mas, assim, daí a gente ir para uma prática ali de vivência, de dia a dia, eu acho que ainda temos um caminho grande a percorrer. E quando a gente fala especificamente dos shoppings, né, o Instituto cumpre um papel aí fundamental, a gente sabe ali, principalmente por ter esse pilar de pegar as pessoas ali ao redor dos empreendimentos, né, para trazer para um trabalho ali, mas eu acho assim que é um passo que a gente dá, porque existia um momento ali na publicidade, por exemplo, que a gente nem ouvia essas comunidades, né? Eu acredito assim que a gente está num caminho. Não acho que a gente chegou, eu acho que vai demorar bastante ainda para chegar, mas eu acho que a gente demos passos, porque existiu momentos que a gente nem ouvia, a gente estou falando do mercado como um todo, assim, né? A gente nem olhava e nem identificava que de fato a gente tinha um poder ali nas comunidades ou em comunidades ali periféricas. Isso não era nem levado em consideração há um tempo atrás, né? E hoje a gente já deu um passo nesse sentido, não acho que é o passo final, e eu acho que vai demorar ainda, mas eu acho que a gente já deu um passo para conseguir, pelo menos, ter essa visão de que é preciso fazer. Eu acho que a gente está no caminho de como realmente isso entrar numa roda ali que gere, por exemplo, valor, que gere riqueza, assim, para ali dentro das próprias comunidades e para quem vai chegar ali no topo, por exemplo. Mas eu acho que a gente está no momento que a gente já pelo menos identificou que é preciso ouvir, é preciso falar de uma forma diferente, é preciso chegar de uma forma diferente ali, porque existiu mesmo um momento na publicidade que a gente nem isso fazia. A gente falava assim com uma massa, né, que era branca, homem, então assim a gente não tinha esse olhar que hoje a gente já avançou para ter. Eu acho que é um caminho que vai demorar ainda aí bastante, mas eu acho que pelo menos assim a consciência de que é preciso ser feito, eu acho que já está com um passo mais avançado do que a gente já viveu há um tempo atrás aí no mercado, sabe? Eu acho que muita coisa mudou, tá? Quando você pergunta, Anderson, quem ganha, essa pergunta eu acho que ela vai perpassar pelo que a gente estava discutindo aqui, pela formação de quem vende, também, óbvio, né? Por que eu estou falando isso? Antes, a mídia e a publicidade, elas ditavam os costumes, elas ditavam as tendências. A gente tem hoje uma revolução na comunicação que hoje é o inverso. Hoje são as tendências e os costumes que ditam a publicidade, que ditam a mídia. Então, nesse sentido, está muito mais próximo desse pequeno empreendedor, desse inovador que está nas comunidades, ele exercer sua influência de alguma forma. Hoje já é possível. Antigamente não se discutia isso. A mídia dizia, você tem que fazer isso. Agora a mídia tem que ficar perguntando e procurando o que é que o pessoal está fazendo, porque a gente tem que trazer isso. A publicidade é a mesma coisa. Então, na minha visão, respondendo a sua pergunta, a provocação que eu adorei, eu acho que poderia ser um caminho exatamente sabendo que a comunicação precisa, quando eu falo comunicação, tanto jornalística quanto publicitária, enfim, né? E as marcas, para substituir o mercado, as marcas precisam disso, sabendo disso, se a gente prepara melhor esse empreendedor nas comunidades, e ele sabe o que cobrar e como ganhar, eu tenho certeza que o mercado querendo, o empreendedor querendo, dá para os dois ganharem. Hoje, talvez, respondendo a sua pergunta, talvez 95%, 98% quem ganha é quem está comprando, né? Existe, às vezes, até uma apropriação. Seria até uma próxima pergunta minha que eu não vou conseguir fazer porque o pessoal já matou aqui. Como trabalhar essa inovação sem se apropriar dela, né? Seria a minha próxima pergunta, mas já fica para todo mundo aí para a gente discutir isso, né? Como a gente não se apropriar disso? Porque não é nosso, né? Não é nosso. Como dar voz? Não é isso? Mas falando em negócio, eu acho que é isso. Eu acho que a formação de quem está na comunidade produzindo, eu acho que pode ajudar a ele ganhar também e a marca ganhar também. Porque, no fundo, a gente está falando de negócio. Quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em criatividade, ninguém vai criar por nada. A gente, assim, eu não sei se eu estou errado, porque eu sou diretor comercial. A gente está falando de negócio, tá? Mas a gente sabe que a inovação, ela vai tender sempre para uma finalidade, né? O pessoal está finalizando aqui já, né? Já estão puxando meu pescoço aqui. Eu queria só ouvir um pouquinho mais de vocês. Se vocês têm mais alguma coisa a comentar, a falar. Obrigado, tá? De coração. Aprendi bastante aqui hoje, como eu já esperava que aprendesse com vocês, tá?
E fico à disposição, se for o caso, onde a gente conversar lá na Record. Suzana, vamos bater um papo, porque são projetos de interesse, né? A gente só precisa começar a falar a mesma linguagem, diminuir esse abismo. Pronto, matei, acabou. Então, se despedir, né? Obrigado, Screen. Sempre olhei esse evento, sempre falei, putz, um dia eu ainda vou estar ali. E é muito bom estar. Já que a gente está falando sobre negócios, né? Eu trouxe os meus 2 livros, Os Estados Unidos da África e o Onde Mora a Poesia. Eu sempre ando com eles na mochila. Então, se alguém tiver interesse, pode vir falar comigo. E obrigado pelo papo. Obrigado, Suzana, pela parceria de sempre. E um bom dia para todo mundo. E vocês me acham no @AndersonShow. É isso. Eu também queria agradecer muito, dizer que para a gente estar aqui, para mim especialmente, é uma oportunidade maravilhosa. Como o Anderson falou, às vezes a gente não se vê em lugares como esse. Então, estar aqui hoje no Screen Festival é uma abertura de portas para que outras pessoas acreditem que é possível chegar, especialmente outras meninas pretas, digam, eu vou conseguir sim chegar um dia no palco do Screen Festival, vou estar debatendo com pessoas tão bacanas, tão importantes, o caminho não é fácil, mas é necessário. E se eu pudesse deixar uma mensagem, alguma coisa assim, era que a gente precisa se aliar de forma efetiva, tá? As empresas todas estão falando de ESG. Esses exemplos de pegar pessoal de Pernambués, a equipe que trabalha comigo, por exemplo, no evento, eu chamo todo mundo de Salvador, todas as pessoas pretas, pessoas que estão em comunidades. Isso é ESG na prática, tá, Perfeito. gente? Isso é a parte social. Não adianta empresa nenhuma botar um projeto lindo de ESG falando que faz evento no Novembro Negro. Isso não é ESG, não. ESG na prática é a gente trazer as pessoas e gerar renda para aquelas pessoas ali, tá? E dizer também que eu estou muito feliz e contem comigo. Se quiserem seguir a página Instituto Afeto, é instituto.afeto com 2 T's. E o meu é Suzana Coelho. E a gente pode bater um papo por lá e continuar, que esse tema não se esgota, né? Obrigada.